Boa noite, pessoal. Tudo bom? Sejam bem-vindos. Mais uma live nossa aí começando hoje. Quem estiver chegando, vai chamando o pessoal. Tem uma setinha aí embaixo do lado, bem no meio aqui, uma setinha embaixo. Já aproveita essa setinha e, e compartilha com quem estiver aí para poder com a gente. Luciana, seja bem-vinda. Grande Matheus, seja bem-vindo. Está entrando aí com a gente também. Boa Fala, noite. Daniel, e aí? Tudo bom, doutor Matheus Teixeira? Que Tudo bem? prazer te ver aqui. Tudo bom? É que a câmera tá muito próxima. Ah, sim, tranquilo. E aí, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, você está me ouvindo bem? Tô. Tá dando eco aí, não? Não, pra mim tá tranquilo. Ah, então tá ótimo. Pessoal, seja bem-vindo. O pessoal vai chegando devagar aí aos pouquinhos, né? Deixa eu escrever aqui o nosso tema hoje, né? É... Atividade física, pós-contágio pelo Covid-19. Maravilha. Deixa eu ver se eu consigo Mandar um colocar salve aqui. aqui pra Silvia, lá de Portugal, que tá assistindo a gente. Satisfação, Silva. Geórgia também está aqui com a gente. Ó, tem um pessoal bacana. Carolina, Luciana, professora de educação física também. Legal, bacana. Outros médicos conosco. Legal. Natália Eubank, seja bem-vinda, professora. Então, pessoal, hoje a gente está aqui. Eu fiz o convite para o Matheus, querido Matheus, amigo nosso, que está com um trabalho pioneiro aí acerca das questões cardiovasculares dos atletas do Vasco, né, Matheus? Vai entrar com maior Isso. detalhe daqui a pouco. E aí a ideia hoje era a gente poder, nessa live super importante, informar a galera, tanto os profissionais de educação física, quanto todos os outros profissionais de saúde e a população, né, dos cuidados que a gente deve ter aí na atividade física, principalmente pós-contágio do Covid, né? Alguns alunos, inclusive, têm me procurado que tiveram esse comprometimento, foram infectados pelo vírus e exatamente para saber como proceder. E aí a gente está fazendo um trabalho multiprofissional bacana, né? Tanto do profissional de educação física quanto da equipe médica toda, né? Os médicos, enfim, o Nutri e assim por diante. E tem sido bastante legal, né? Matheus, Diga. fica à vontade caso você queira falar alguma coisa. Primeiro eu quero agradecer você pelo convite, né? É um prazer estar aqui. A gente já abordou mais ou menos esse tema algumas lives atrás, né? Agora a gente acabou de lançar um editorial, né? No sábado saiu um editorial do Arquivos Brasileiros de Cardiologia, né? Falando um pouco do que a gente já vem fazendo, né? Lá desde que a pandemia começou. Então, veio para corroborar todo esse processo e dar uma luz aí para muita gente que está precisando entender e compreender um pouco desse momento que a gente está vivendo e atletas e esportistas de uma maneira geral, né? Isso. Salve André, salve Otávio, salve mamãe Heloísa. Até minha mãe está aqui hoje, rapaz. Pô, melhor que isso, impossível. Ah, é, plateia qualificada. Exatamente. Então, pessoal, Matheus, fala. Tem gente que não conseguiu assistir a outra live. Eu fiz uma live no passado, há pouco tempo atrás, com o Matheus, e a gente falou bastante sobre a reabertura das academias, né? E os cuidados que tanto o profissional, ao receber o aluno, tem que ter, quanto o aluno ao entrar na academia, né? Porque por a gente saber da importância que a atividade física tem nesse processo todo de retorno, de reabilitação. Então, nós fizemos esse trabalho. E aí, Matheus, eu queria que você, por favor, tem gente que ainda não teve oportunidade de te conhecer, você falar um pouquinho de você, do trabalho que você desempenha, o que você faz, tá bom? Bem, meu nome é Matheus Freitas Teixeira, sou médico cardiologista, sou coordenador médico da Clínica de Reabilitação Cardíaca Fit Center.
sou médico cardiologista do Vasco da Gama, né? E trabalho com atleta de uma maneira geral, né? Esportistas e etc. E falando um pouco Perfeito. sobre o que a gente vem dizer aqui, né, nessa live, está até fixado aí, né, atividade física pós-Covid. Acho que alguns alertas a gente tem que ter, né? A gente quando fala de atividade física pós-Covid, a gente sempre tende a olhar a televisão e ver os atletas. Hoje tem muita gente que treina como atleta, né, e não é atleta, né? É, Não ganha dinheiro como atleta. Então, assim, a gente tem um treinamento super intenso, né? A gente tem uma pandemia que está aí, a gente tem uma série de manifestações clínicas que essa pandemia pode gerar, né? Esse vírus pode gerar, na verdade. E aí a gente traz no editorial um pouco dessa análise, mostrando que algumas alterações tardias, como a miocardite, são muito presentes no Covid-19 ou SARS-CoV-2. Então, assim, toda vez que a gente pegou o Covid, passou por ele, né? Claro que eu quero entender primeiro a sintomatologia dessa infecção, né? Quando o atleta vem para mim, eu preciso perguntar o que ele sentiu, né? Porque dependendo do que ele sentiu, eu vou fazer um screening diferente de avaliação, né? E o que quer dizer isso? Quando a gente pega um atleta ou um esportista de uma maneira geral que ficou assintomático ou oligossintomático, quando a gente fala oligossintomático, a gente está falando o quê? A gente está falando o atleta ou o esportista que teve só uma dor de cabeça, ou teve diarreia, ou perdeu o olfato, né? Então, assim, ele ficou oligossintomático. Quando a gente vê essa situação, né, a gente chama de uma zona cinzenta. O que a gente tem falado? A gente tem falado que a gente precisa fazer exame físico, uma história bem feita, que é a famosa anamnese do médico, né? E depois pedir alguns exames, né? A partir daí, a gente precisa pedir quais exames? Um eletro de 12 derivações para ver se o paciente teve alguma alteração do ponto de vista cardíaco. E, além disso, a gente precisa fazer um teste ergométrico. Por quê? A gente vai estressar esse atleta ou esse esportista de uma tal forma que a gente vai conseguir ver alterações no eletro dele. Se a gente não tiver nenhum tipo de alteração, beleza, ele tá liberado para voltar. Vocês devem estar vendo aí pela televisão o time do Vasco, por exemplo. Eu faço toda essa análise lá no Vasco, tanto do profissional, como do sub-20, quanto do sub-17, do feminino, que vai voltar agora. A gente está fazendo a mesma screening, o mesmo protocolo de avaliação para todos eles. Então, quando a gente pega um paciente ou um esportista que a gente sabe que ele ficou entubado, que ele foi internado, né, que ele precisou de oxigênio, a gente precisa, né, a gente precisa entender que esse cara ele teve um boom que a gente chama de tempestade citoquímica ou citoquímica, que é muito importante e pode deflagrar, né, uma doença que é chamada miocardite. E a miocardite, ela é cruel. Por quê? Porque ela não apresenta na hora que você tá tendo a doença. Ela pode aparecer 8 a 12 semanas após a infecção. Então, a gente tem que estar super atento a esse tipo de quadro. Então, quando a gente fala de um paciente que ficou sintomático grave, né? A gente, como educador físico, como médico, a gente precisa entender que esse cara precisa fazer uma bateria de exame antes dele voltar. Por quê? Quando a gente vai voltar para um crossfit, quando ele vai voltar para fazer uma atividade funcional, quando ele vai voltar para fazer atividade funcional na praia,
a gente está estressando esse atleta, a gente está estressando o coração desse esportista e a níveis que ele pode ficar fragilizado, porque a gente sabe muito bem, né, Daniel, Yeah. que o cara que faz exercício extenuante, ele tem a leucometria mais baixa, né? Uhum. Ele não ajuda a imunidade, na verdade deprime a imunidade, Incrível. né? Então, quando deprime a imunidade, você fica mais suscetível a ter a miocardite. Então, assim, o que a gente recomenda? Que esse cara entra lá no protocolo, quem tiver acesso, depois Daniel pode mandar aí para vocês o artigo, entre numa rota do protocolo, que é fazer ecocardiograma, fazer Holter, fazer ressonância antes de voltar. Então, assim, é super importante que a gente tenha esse tipo de esclarecimento, né? Eu tive numa live no final de semana agora com um nefrologista e a gente estava conversando sobre as manifestações da Covid. E aí a gente começa a entender que a Covid-19 não é uma doença simplesmente cardiopulmonar. Ela é uma doença sistêmica, né? Ela pode dar trombose, ela pode Pode. dar alteração renal, ela pode dar alteração gastrointestinal, ela pode dar alteração neurológica. Então, assim, quando a gente vai, como médico, fazer a avaliação dessa pessoa que teve o Covid, é importante que a gente tenha isso na cabeça, né? Porque, muita gente pegou e muita gente não está sentindo nada. Sim, né? Muita gente pegou e não está sentindo nada. Porém, é importante que a gente faça esse tipo de avaliação. Muito bom. Eu acredito que essa avaliação ela seja fundamental mesmo, Matheus. E assim, a gente que está na academia, né? Você no seu caso trabalha com atletas de alto rendimento, mas também trabalha numa clínica com pessoas que não são atletas, né? Idosos, trabalha com outros, com pessoas assim, vamos dizer, normais, né? No padrão Isso. de vida, tal, que não estão tão sujeitas a intensidades muito elevadas de treinamento, porém são pessoas que exigem uma atenção maior, como você já havia dito anteriormente, né? Enfim, que procuram a clínica que você atua. Queria agradecer aí a presença de todos os professores que estão presentes, Cláudia, André, Natália, Luciana, que chegou aí do SESC, tem o pessoal do SESC aí, Fioreta, tia Fioreta, Ada, meu primo, Davi. Obrigado, gente. Olha só. O que acontece, Matheus? A gente na academia, né, tem buscado recursos para poder entender também, porque o vírus para a gente é novo, então a gente fica meio que atirando no escuro, querendo entender de que forma que a gente pode atuar de forma mais preventiva, né? De como atuar de forma mais preventiva. Então, por exemplo, o protocolo que a gente utiliza padrão em academia na parte cardiorrespiratória, pelo menos que eu sempre utilizei, né, foi utilizado frequência cardíaca de reserva como Aham. frequência cardíaca de treino, né? Que a gente utiliza a frequência cardíaca de treino, a frequência cardíaca de reserva, vezes a porcentagem do que você quer trabalhar, que a gente trabalha até 85%, que a submáxima seria 92%, mas a gente Aham. evita chegar a 92%. Trabalha 85%, né? E aí, mais a frequência de repouso para conseguir encontrar a zona de treinamento. Isso na parte cardiorrespiratória. E no treinamento de força, diversos estudos dizem, inclusive para quem tem cardiopatia, que você trabalhar até 80% de um RM, até com cardiopatas, você não tem riscos de ter uma lesão cardíaca ou um problema maior. Claro que isso tudo respaldado, né? Você não vai fazer várias repetições e a forma como o coração atua dentro desse tipo de estímulo é diferente, tanto na parte cardiorrespiratória quanto no exercício de força. A gente sabe que no treinamento cardiorrespiratório, né, o volume sistólico, né, ele acaba sendo maior pela diástole ser maior também. Há uma dilatação maior, então a força aumenta um pouco a pressão e na frequência, na atividade aeróbia, a pressão diastólica ela tende a diminuir, Isso. correto? Só que no exercício de força, no treinamento de força, foi visto também melhora das funções tanto de cardiorrespiratórias quanto de força, com repetições baixas, mesmo trabalhando a 60, 70, 80% de um RM, né, de uma repetição máxima. Então, a gente trabalha dentro dessa situação, acreditando nisso, mas vindo uma pessoa que tem essas questões de pós-Covid, né, orientar
correto? Essas pessoas a procurarem o médico, para que eles possam ter o melhor resultado possível, Eu mesmo vou te estando dar um exemplo, assintomáticos. Daniel, do que você está falando, né? E aí eu vou sair um pouco da questão do atleta, né? Que está sendo Aham. testado o tempo inteiro, Isso. né? Que tem uma série de coisas é, em cima dele, tem dinheiro rolando, tem tudo. Eu tava lá na Fit Center, né? Na clínica, e a gente está com um protocolo super rígido lá, porque a gente atende pacientes que têm várias comorbidades, né? A gente tem estudado também que pacientes que... Ah, mas que pacientes são esses que têm mais comorbidades? Por que que eles ficam mais suscetíveis a isso? Porque a gente tem um estado inflamatório alto. Pacientes que são obesos, hipertensos, diabéticos, né, ou qualquer tipo de alteração, eles têm um estado inflamatório do ponto de vista orgânico alto. Então, quando vem aquele boom, aquela tempestade citoquímica, faz com que aquilo ali dê um looping. E aí o paciente fica muito mais grave. Então, por isso que a gente vê que criança não tem tanto problema, né? Tem problema, mas tem menos do que o paciente idoso. Mas eu estava lá, né? E um paciente pediu para voltar e ele levou. A gente tem exigido, né, para o retorno do atleta, do paciente, Aluno. que ele leve um atestado médico. Ou seja, ele tem que levar um atestado médico para a gente antes de começar. E quando a gente pega o atestado médico, a gente vai entender o que aconteceu. Aí ele simplesmente foi lá, levou o atestado, não falou nada. Aí marcou o horário do treinamento, a gente está com hora marcada, e chegou lá. Aí quando ele sentou, eu fui e perguntei: olha, fulano, tá tudo bem? Como é que passou o período da quarentena? Ele: tá tudo bem, ficou tudo tranquilo. Aí beleza. Aí passou um tempo, aí eu fui e peguei, aí eu falei: você trouxe o atestado? Aí ele: trouxe o atestado sim. Então deixa eu dar uma olhada. Quando ele deixou eu ler, o médico que deu o atestado falou assim: o paciente ficou internado por Covid-19, foi entubado 3 dias, ficou com Cara, oxigênio terapia por 10 dias, né? Então, assim, quando eu peguei aquilo ali, o que que a gente falou? Porra, calma aí. A gente, para tudo. A gente vai ter que fazer uma avaliação antes de você voltar, né? Uma avaliação do ponto de vista clínico cardiológica antes de você voltar. Mas o meu médico deu. Tudo bem, seu médico deu, mas a gente precisa também dar esse aval, como médico da sessão da reabilitação, claro. né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando o professor de educação física chega, o esportista lá, chega a pessoa lá, é importante que ele faça esse tipo de pergunta, né? Porque assim, se a gente for pensar do ponto de vista populacional, é muito difícil que você consiga fazer que todo mundo vá no médico, né? Que as academias todas mudem o roteiro dela porque elas fazem aquele parquê, né? E tem etc. Mas se você conseguir entender o que você está fazendo, né? Quem você está, você consegue orientar. Então assim, é importante que você pergunte: você teve o Covid-19? Como é que você Sim. ficou? Uma anamnese Né? mínima, né? É uma anamnese mínima, né? A gente fala que a anamnese é só do médico. Mentira, a anamnese é de Nossa. qualquer profissional de saúde, Eu né? Qualquer trabalhei anos e anos com avaliação. A primeira coisa que a gente faz na avaliação física é a anamnese. anamnese. Então, assim, eu acho que quando essa pessoa voltar, né, para a atividade, né, para a academia, o que ela tem que fazer? Você tem que fazer uma anamnese nela. E aí, falando um pouco sobre a questão de variabilidade cardíaca, né, de treinamento e tudo mais, o que a gente começa a observar? Que esses atletas, que essas pessoas podem ter, sim, uma frequência cardíaca basal mais aumentada. Né? Por quê? Porque ele está num processo inflamatório. A gente tem 3 estágios de miocardite, né? Que é a aguda, subaguda e subclínica. Né? É a crônica, na verdade.
E aí você tem um processo de miocardite que a gente chama de subclínica, a pessoa está inflamada. Quando ela está inflamada, o coração está inflamado, a frequência cardíaca basal dela vai aumentar. Então, assim, quando a gente for fazer o treinamento, se eu conheço o meu aluno, né? Eu estou dando um personal, eu conheço o meu aluno, sei que a frequência dele lá bate a 60, né? Pô, o cara tá batendo a 80, tá alguma coisa acontecendo, né? Ele tá Sim. cansando mais do que o ideal. Ele tá ficando mais cansado porque às vezes o cara nega. Ele começa a negar. Não, tô ficando mais cansado não porque eu tava parado. É porque eu tava parado, mas você tá vendo nitidamente que ele tá mais cansado que o habitual. Porra, você tem Exato. que pedir para que ele vá no médico, né? É, Ele teve na anamnese, teve história de Covid-19, teve a história de alteração. Tem que pedir que ele vá no médico. Pode estar sim dando algum tipo de problema, entendeu? entendi. A minha imagem chegou a travar, né? Travou, travou. Me ligaram no meio da ligação aqui, da nossa conexão, mas Faz tranquilo. parte. Então, Matheus, quem está chegando aí agora, nós estamos falando sobre a questão da miocardite, né? Que é a principal causa agora preocupante na situação do Covid pós-contágio. A pessoa teve contágio, acredita que está legal, que está boa, mas aí ela pode desenvolver a miocardite, né? O que a gente tem dentro dos estudos de Covid-19, que não só a miocardite, mas assim, a gente tem Sim, falado muito da doença tardia pós-Covid-19, né? Então, assim, é importante que todos nós a gente esteja atento. Por quê? Porque aquele boom, aquela tempestade inflamatória que a gente chama, ela dá uma alteração endotelial. O endotélio, para quem não sabe, é o tecido que cobre os vasos do nosso corpo, né? Quando ela altera aquele mecanismo do vaso, ela vai dar uma série de problemas. Então, assim, pode dar alteração pulmonar, pode dar alteração cardíaca, pode dar trombose, pode dar alteração renal, pode dar alteração neurológica. Então, assim, a Covid-19 é uma manifestação clínica, né? Uma manifestação sistêmica, né? Então, assim, você tem que fazer uma análise clínica dela. Então, quando a gente faz isso, quando a gente faz uma avaliação, a gente não pega só no ponto de vista cardiológico. A gente está focando aqui porque saiu o artigo sábado sobre isso, né? Quando eu pego um atleta assintomático ou oligossintomático, o que a gente estressa mais no atleta além do músculo esquelético? O músculo cardíaco, né? A gente obviamente vai ficar de olho nele do ponto de vista clínico, mas o que pode levar ele à morte súbita é uma miocardite. Então, é. assim, o que a gente tem falado? Que dentro desse escopo e desse boom, porque as pessoas relaxaram, as pessoas estão pegando cada vez mais Covid, estão voltando para o seu dia a dia, e estão voltando Segunda onda, né? sem nenhum tipo de avaliação, e a gente está com medo por quê? Porque já se sabe nos artigos que até 20% dos pacientes sintomáticos, ou seja, aqueles que ficaram internados ou que tiveram que ir para o hospital, ou outro tipo de coisa, podem ter sim a miocardite. E a miocardite é uma doença que ela não dá no dia índice. Ela não dá assim, eu estou doente. Sim, você pode até prever que dê. Por quê? Porque a troponina, que é uma enzima cardíaca, pode alterar. Mas a miocardite ela pode aparecer até 8 a 12 semanas após a infecção. Então, assim, é super importante nesse retorno às atividades que o profissional de educação física faça uma anamnese com essa pessoa. Faça a anamnese, entenda o que está acontecendo. Você teve Covid-19? O Covid foi como? Foi sintomático? Foi assintomático? Você ficou internado? Né? O que aconteceu? Quando você sabe isso, você consegue entender, né? Você consegue entender para onde você orienta seu aluno, Sim, né? sim. Pô, o cara ficou sintomático, teve internado, não sei o quê, procura o médico, né?
procura o médico. Ah, o É cara ficou assim, assintomático ou alguma coisa assim. Pô, vai fazer um eletro, tenta fazer um teste ergométrico. Ah, não quero fazer nada. Eu quero eu assim, voltar. queria aproveitar o ensejo e parabenizar aos donos de academias, as academias que eu pude visitar, as poucas que eu pude visitar, eu percebi um cuidado bem, bem legal por parte tanto dos profissionais que trabalham quanto da parte de gerência, né, de coordenação, em estar o tempo todo higienizando, fechando a academia 3 vezes ao dia, fazendo aquela pulverização, né, com a limpeza toda, procurando deixar a distância entre um espaço e o outro, né? E aí, no caso, o que acontece? Junto a isso da academia, né, o comportamento tanto da empresa quanto e os alunos colaborando também com esse trabalho, né, entendendo que essa situação. E aí você falando sobre miocardite, o Matheus, aproveitando que a gente está falando sobre miocardite, né, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a miocardite. Parece que ela é uma doença que ela pode ser adquirida tanto por forma viral ou não viral, né? A miocardite. Eu estava olhando, parece até, dependendo da pessoa, se ela tiver problema com abelha, ela for picada, ela pode pegar miocardite. Estava olhando sobre isso, eu falei, nossa, miocardite a pessoa pode ter por praticamente herpes, pode dar miocardite. Então, ela, mais uma vez, está aparecendo aí dentro dessa situação do Por que Covid, que a né? gente está chamando atenção para a miocardite? Porque a miocardite, de uma forma geral, ela pode dar em qualquer situação viral, mas dá em 1% da população. Né? Você pode ser escolhido de ter uma gripe e de repente aparecer com uma miocardite, Pode ser né? o Então, abençoado, né? você é ser abençoado, exatamente. Você começa a ter edema, cansaço, né? Falta de ar e etc, né? Sintomas da insuficiência cardíaca que a gente chama. E aí Aham, quando você vai ver, você tem um coração com as dilatações aumentadas, né? Ou inflamado. Então, o que quer dizer isso? Mas isso acontece em 1% da população. É bem raro. Quando a entendi. gente tem a SARS-CoV-2, o que começou a ver? Que na população em geral, que é sintomática, que vai para o hospital e tudo mais, a gente pode ter até 20% de miocardite. Nossa, 20% do estado de inflamação cardíaca. Então isso ligou um alerta, né? A ideia saiu daí, porra, caramba, a gente tem 20% de chance de ter miocardite, né? 20% de chance é muito alto. Então, quando a gente coloca numa zona do assintomático e oligossintomático, ou seja, que não tem sintoma nenhum, o cara que tem pouco sintoma, que não vai no hospital, é uma zona cinzenta. Eu não sei. Eu sei que no 20% é no sintomático. E no assintomático ou oligossintomático eu não sei. E esse assintomático e oligossintomático é a maioria da população. Então, é, o que a gente vem falar no editorial do Arquivos Brasileiros de Cardiologia? Exatamente chamar atenção para isso. A gente está falando ali de atleta, mas o atleta a gente também está falando e serve também para as pessoas comuns que fazem atividade física nas academias. Né? Então, assim, por quê? Porque esse assintomático e o oligossintomático a gente não sabe ainda o que pode acontecer. A gente tem visto alguns casos tardios, por exemplo, o repórter da Globo, né, aquele que faleceu infelizmente, ele teve Covid-19, ele ficou 14 dias em casa, né, ele estava bem, e de repente ele apareceu com uma trombose cerebral. Então, assim, você não conhece, a gente não conhece a doença ainda de forma plena. Né? A gente costuma dizer que está trocando a roda com o carro andando. Então, assim, está andando. tudo saindo, está tudo acontecendo. Então, assim, a gente não pode ser leviano de achar que está tudo resolvido. Então, assim, quando a academia, e você falou bem, parabenizou as academias, mas tem que parabenizar as academias e tem que fazer com que os protocolos das academias sejam respeitados. Assim Isso. como as pessoas que vão lá na academia têm que estar atenta, né? Atenta a É, esse tipo de situação. Ó, tem que limpar o aparelho, tem que jogar álcool, tem que usar máscara. Ah, mas eu não gosto de malhar de máscara. Cara, não importa, tem que malhar de é. máscara, tem que E aí a gente aprender. entra na. Desculpa te atrapalhar, te interromper.
E aí a gente entra naquela situação da intensidade de treinamento, né? Que a gente no último encontro chegou a falar, e eu voltei a falar aqui agora também, há tempo atrás. Quem não conseguiu ter acesso agora, a gente vai ficar no IGTV, tá? Nossas lives ficam no IGTV. Então você não vai encontrar na principal, não. Tem que clicar lá no IGTV, você vai ter acesso. Então entra na questão da intensidade, porque acontece, quando você trabalha numa intensidade acima de 80%, 85%, uma das formas de você ter uma percepção através da ventilação, né, de 80% para cima, em um dos protocolos, não me vem o nome agora de quem teve essa descoberta, é a ventilação a partir do momento que a pessoa não consegue respirar pelo nariz. Quando ela começa a fazer uma ventilação em que ela não consegue mais fechar a boca, ela provavelmente ela está acima de 85% da frequência cardíaca máxima dela. E aí, quando ela chega nesse nível, o que acontece? Ela automaticamente ela pega a máscara e desce. Isso. Quando ela desce, ela já aumenta o contato absurdamente com aquele ar ali, enfim, aquelas gotículas Para todas. corroborar o que você está falando, Daniel, é assim, em relação à máscara e o uso de coisas, as academias voltaram, mas eu queria falar para você, saiu um estudo chinês agora, tem dias, falando do contágio no restaurante, por conta do ar-condicionado, né? Porque Hum, fica o vírus fica pairando ali, né? E o ar-condicionado, quando ele não tem um sistema de exaustão que faça a troca do ar, né? Aquele vírus ali está pairando, as pessoas estão comendo. Então, quando eu é. estou fazendo atividade física e mas eu quero treinar intenso, porque o verão está aí, né? As coisas estão chegando, eu quero ir para a praia, né? Quero ir para a festa clandestina e tudo mais, quero estar bem. Mas o que acontece? Quando você faz isso, você tem grandes chances de pegar o Covid. E eu chamo de uma roleta russa. A gente não sabe ainda quem vai ficar mal. Né? Sim, você sabe que pessoas que têm mais idade, têm um processo inflamatório maior e tudo mais, podem ficar mal. Mas eu tenho visto vários jovens ficando mal também. Então a gente Sim, não sabe, é uma roleta russa. Pode ter uma questão genética, né? A gente não tem o estudo, a gente não tem tem o vários jovens domínio, a que gente não tem tem o vários jovens, domínio ainda da sim, doença. vários jovens que foram infectados pelo vírus aí, teve gente que quase chegou à beira da morte. Um amigo nosso, não sei se ele está presente aí, o professor Demésio, ele passou por um sufoco. Agora ele está na fase de pegar o sangue para poder doar sangue, né, com Aham. o anticorpo. Tem agora um negócio desse também, que parece que a pessoa faz a coleta de sangue para fazer o estudo para doar esse sangue já com alguns anticorpos. Né? Eu Entendi. não sei precisar, não tenho competência para falar isso agora, mas há um andamento disso. Né? É, e aí eu queria agradecer a presença aqui também, esse momento, tanto dos familiares quanto dos amigos. O pessoal do CREF aqui tem algumas pessoas do conselho, a Deise também. Obrigado pela sua presença, Deise. E é isso aí. Nós, como profissionais de educação física, professores de educação física, né, acima de tudo, porque educamos antes de pensar no fitness, educamos para a prática de vida, né, de atividade física, a gente entende que não basta a pessoa ver a frequência, com o termômetro se está legal e passar álcool gel na mão. Como o Matheus falou, tem que fazer uma anamnese mínima, né? Essa anamnese ela tem que percorrer as questões básicas de você chegou a ser. O negócio é que muitas vezes a pessoa vai esconder, né? Você chegou a ser contaminado? A pessoa não, não. Né? Vai ter gente que vai mentir. Infelizmente, isso é uma realidade. Daniel, eu trabalho com um público que mente muito, né? Atleta mente pra caramba, né? Então, assim, todo atleta mente pra caramba. Então, ele nunca tem nada. Mas aí, a gente também, a anamnese não é a arte de você colher a história. A anamnese é a arte de você saber perguntar, né? Então, assim, quando a gente aprende anamnese, a gente fala assim, vou colher a história. Mas como que eu colho a história? Deixa a pessoa falar. Não, não é deixar a pessoa falar, é saber perguntar. Lembra? Saber direcionar as perguntas para o objetivo. Então, Sim, assim, quando a gente vai fazer uma anamnese, você consegue pegar o cara pelo pé, né? Você teve isso, você teve aquilo, você teve... Tem que saber fazer a pergunta. A pessoa vai negar tudo, né? Mas às vezes ela dá um ensejo, você entra ali e consegue saber o que aconteceu. E a maioria das bacana. pessoas, cara, quando o tratamento é assim, pessoal,
individualizado, a pessoa vê que você está assim, você está se importando com ela, geralmente ela tende a, você faz um tipo de relação, né? Na área da medicina é uma relação médico-paciente. A pessoa vai falar. Então, assim, na área da educação física, ela vai falar. Não pode chegar assim, você teve Covid? No meio do Não, salão, claro. o cara, não tive É, não, é tá um tudo bem. questionamento sério, né? Um Não é o questionamento momento, sério. não é. Você tem que saber o momento de fazer, você tem que saber abordar, né? Você tem que saber conversar, o momento de conversar, como é que você conversa, como é que você coloca as palavras, né? Então, Claro. assim, quando você vai falar, você não vai falar, ó, e aí, parceiro, teve Covid? O cara, não, não tive nada, não, ou tive, dane-se. Pô, né? Então, assim, a gente Muito tem que saber, engraçado. cara, quando você é um profissional, você tem que saber. Quando você quer orientar e quer passar para as pessoas isso, você tem que saber como é que faz. Por exemplo, Exatamente. esse paciente nosso que a gente pegou, eu falei com ele, olha, infelizmente hoje você não vai poder treinar, a gente vai precisar avaliar você primeiro para você voltar. Aí ele ficou chateado e tal, mas eu falei, ó, infelizmente é assim. O protocolo é esse, né? O protocolo é esse. E É, aí, sabe o que aconteceu? Depois ele foi avaliado por mim. E nesse dia ele falou, poxa, cara, pô, obrigado aí. Acho que ninguém tinha feito isso. Eu nem sabia que era importante. Eu nem sabia que era importante eu ter esse tipo de conhecimento. Então, assim, quando a gente faz uma live dessa, quando eu faço as minhas lives lá no domingo pela clínica, ou aí uma série de coisas que eu tenho feito, o que acontece? E você também, a gente tem que disseminar informação boa, porque a internet está cheia de informação ruim, está cheia de fake news, né? Está cheia de mentira. Então, assim, quando a gente consegue disseminar uma informação boa, né, baseada em evidência, né, a gente consegue evitar um monte de situação que não tem nada a ver. Né? Tipo essa. Ah, não vou usar máscara, não, porque a máscara pode dar isso, aquilo outro. Ah, não vou exato. usar termômetro na testa, porque pode dar câncer na pineal. Mentira. Entendeu? Então, assim, a gente tem que saber onde a gente pega esse tipo de informação. Entendeu? Sim, é muito importante. É isso aí, Matheus. Obrigado pela sua presença. A ideia da live é informar realmente, a gente poder tentar divulgar isso para o máximo de pessoas possível, né? E colocar em prática isso daí, entendeu? Tanto, toda a equipe multiprofissional, né? Os médicos, os educadores físicos, os fisioterapeutas, os nutricionistas, essa galera toda da área de saúde que está de frente aí no combate do Covid, né? Então, uma anamnese tem que ser feita. A gente sabe que nem em todo lugar isso acontece, infelizmente, né? Mas deveria ser de praxe, né? Esse pedido aí de anamnese, junto com todos os outros protocolos de segurança, porque afinal de contas é um ambiente que nós, como profissionais, acreditamos que seja para o bem e não para que o cliente chegue lá e ele acabe sendo prejudicado. E aí, no caso dessa situação, como a gente primeiro veio do alto rendimento, que é de onde você atua, né? E a gente trouxe para a nossa realidade, quem está aí agora, a ideia realmente é que abrir os olhos de vocês, de nossos olhos, para que a gente continue tomando cuidado com o Covid, né? E que não é ficar também em casa, enclausurado, com medo de viver, porque isso aí vai trazer outros problemas para você. Um deles é um problema de saúde mental, né? Que a gente sabe que a atividade física tem vários benefícios, a gente colocou no último encontro aqui, né? Os 5 principais deles. Um deles é a parte da saúde mental, que a atividade física causa, entre outras coisas, aumento de produção de vários hormônios que fazem bem à saúde, ao bem-estar, à felicidade, ao hormônio da felicidade, enfim. E também, em alguns casos, faz com que a pessoa deixe de utilizar alguns tipos de medicamentos de depressão, né, depressivos. Eu conheço alunos que eram depressivos e passaram a praticar atividade física e deixaram de ser depressivos. Né? Tem a questão também do emprego, a pessoa perdeu o emprego, está em casa, enclausurado, está mal, né? E principalmente o público idoso também, que fica em casa.
tem a questão da imunidade, que a gente sabe que aumenta a imunidade com a atividade física, tem a questão do aumento do processo anti-inflamatório no sistema respiratório e cardiorrespiratório, né? É, e tem a questão também dos grupos de risco, que com a hipertensão, com a diabetes, com todas essas questões dos grupos especiais, a atividade física faz um bem danado, né? E com a soma disso tudo, a busca menor pelo nível de atenção terciária, né? A pessoa não tem que procurar tanto o sistema de saúde, ainda mais nesse momento. Se você está em casa passando mal, está doente, você imagina, você adoece, você vai ter que procurar um posto de saúde, uma galera contaminada. Qual a probabilidade de você pegar o vírus no ambiente desse? É muito maior, né? Não que seja menor no ambiente externo, mas a ideia que a gente tem aqui hoje dessa conversa eu sou promotor de saúde, né? Eu trabalho com proteção, promoção e manutenção da saúde. O Matheus também, né? Somos profissionais de saúde. A gente está aqui para informar vocês sobre esses cuidados que a gente precisa ter para a gente continuar vivendo a nossa vida da melhor forma possível, com segurança. Correto? Certo. Queria agradecer, Daniel, imensamente assim, ao convite, né? Deixar aqui alguns highlights. Né? Primeiro, agradecer vários amigos entrando, né? Jorginho, um grande amigo meu, a Noemi, lá do Equador, acabou de entrar, né? Que bacana. Uma grande amiga, Silvia, lá de Portugal, né? Minha família também, professores da UF estão entrando aqui, Karina, né, que é uma pessoa ótima também, entrou, deixou aí um amei, isso aqui. Então, assim, várias pessoas entrando, vários amigos e etc. Por quê? Porque querem entender, querem uma informação boa, né? E isso é muito legal quando as pessoas ficam com a gente, né? E querem também prestigiar a gente, né? Então, eu Exato. quero agradecer imensamente o convite, deixar alguns recados aqui. É importante que a gente entenda que a pandemia não passou. A pandemia está aí, né? O vírus ainda não acabou. A vacina não chegou. É importante a gente entender que sim, a gente precisa sair, a gente precisa fazer nossas coisas, há um afrouxamento, mas a gente não pode perder a capacidade de Cuidado. entender a realidade, né? Ah, não pode sair loucamente pela rua, né, fazendo um monte de coisa. Efeito Não pode. manada, como você havia dito, né? Aí, Alceu mandou um abraço para mim. O Alceu, um grande professor meu de educação física, né, lá de Magé. Quero mandar um abraço para ele também. Mas, Ah, assim, então bacana. é importante que a gente tenha esse tipo de noção. Então, assim, a pandemia não acabou. Outra coisa, é importante que a gente se cuide. Use máscara, né, que a gente é, limpe as mãos. É importante. É importante que a gente entenda que a atividade física, de forma moderada, ajuda pra caramba, como você falou. Ela vai melhorar índices de pressão, né, glicêmico nos pacientes diabéticos, vai diminuir peso, vai aumentar a imunidade. Então, assim, isso tudo ajuda a pessoa. Então, assim, exercício não extenuante, exercício moderado, como a gente falou. Outra coisa é, quando a gente tiver um paciente nosso, né, um aluno nosso, a gente faça uma boa anamnese nesse aluno antes dele voltar. A gente tem esse tipo de consciência. Qualquer alteração com esse aluno, encaminhe para o médico fazer esse tipo de avaliação. Ou crie um STEP. Ó, a gente só vai voltar com uma indicação médica. Esse tipo de coisa vai prevenir problema, né? Porque a gente não quer. O que a gente está com medo? Que tenha um surto de miocardite e tenha morte súbita em todos os lugares. A gente teve um atleta do Uruguai que morreu com 25 anos, subitamente. A gente teve um outro, né, que teve nos Estados Unidos, um atleta de futebol americano que teve uma alteração cardíaca por conta do Covid. Então, assim, a gente está pegando casos e cada vez mais pegando casos. Então, assim,
é importante que a gente faça, porque quando tiver na academia e esse cara tiver um problema, o problema está na tua mão, É. entendeu? Então, assim, é importante que a gente saiba também BLS, ACLS, né? Que a gente estude, que a gente entenda o que está acontecendo. Então, assim, a pandemia não acabou, faça exercícios moderados, né? E fique atento quando for orientar o seu atleta ou o seu aluno. Não é Hum, ano para ficar sarado. É ano para fazer atividade física de forma moderada, de forma consciente. Tá manutenção, bom? né? Isso aí, brigadão pelo convite, né? Plateia super qualificada aqui, Verdade. internacional. Verdade. Queria agradecer a presença de todos vocês. Quem não me segue ainda lá no perfil prof.danielmiranda, quiser conhecer um pouquinho mais sobre atividade física, os benefícios, é só entrar lá, pode me seguir. E essa live vai ficar no IGTV e eu vou postar ela no YouTube também. No YouTube você vai encontrar no Prof. Daniel Miranda também, ok? E vou passar depois para o Matheus também essa live para que ele tenha acesso e possa passar para os demais. Gente, Excelente. Ah, eu queria falar que, ó, Célia, nutricionista nossa lá da FIT, acabou de entrar, e o Gabriel do interior de São Paulo, né? Acabou de bacana. entrar aí, quero mandar um abraço para ele também. É isso aí, Então, obrigado, Daniel. chegando aí, Qualquer galera. coisa, estamos às ordens. Isso aí. Matheus, muito obrigado mais uma vez pela sua presença, meu amigo. Espero a gente em breve estar aí de novo falando de mais um tema super importante. Parabéns pelo artigo publicado. Se você me permitir, eu vou deixar depois o link do artigo para o pessoal poder ter acesso, Claro, que você claro, comentou permito agora, sim, permito tá sim. bom? Que aí eu acho que vai ser bacana para o pessoal poder ter um entendimento, a Deise até pediu, né? Melhor sobre a questão da miocardite aí no pós-Covid, contágio do Covid. Tá Isso bom? aí, valeu. Obrigado a todos, um grande abraço e até a Tchau, boa próxima. noite aí. Valeu, Valeu. abraço.